Fala, tudo pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma resenha aqui pro canal para que vocês fiquem atualizados das minhas leituras e também para compartilhar com vocês a minha opinião crítica a respeito dessa obra. E no livro de hoje, na resenha de hoje, eu vou falar sobre essa obra fantástica de Augusto Cury, certo? Que tem como título 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Esse livro, como vocês bem podem observar, a estética dele é super bonita, certo? Bem decorada aqui. A temática muito legal. Capa dura, versão de ouro, né? Como a gente chama. Aquela versão de luxo. As folhas amareladas. Tem esse design aqui na contracapa muito massa. E as folhas são amareladas. Achei muito massa. Também bem grossa, bem resistente. A diagramação muito boa, ó. Vocês podem ver. E é isso. Eu demarquei bastante com flag, porque eu vi várias frases aqui no decorrer desse livro que me chamaram bastante a atenção e que eu também resolvi marcar para que eu possa compartilhar algumas delas com vocês. Augusto Cury diz que dentro desse livro estariam 20 regras, né, que ajudariam os professores e os pais a educarem os seus filhos. Ai, meu Deus, o que é isso? E no final ele coloca assim, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Ou seja, 30 milhões de livros vendidos, o autor mais lido da década no Brasil, né? A editora Academia. E é isso, uma obra incrivelmente top. Aqui, Augusto Cury reúne as 20 regras, que dentre elas são comportamento, né? Educação de forma prazerosa, escola, família, doentes formando jovens doentes, né? Ou seja, pessoas autoritárias formando pessoas autoritárias, digamos assim. Augusto Cury dá várias dicas para que os pais possam, em parceria com a escola, educar bem os filhos, né? E não jogar a responsabilidade para a escola e nem a escola jogar a responsabilidade para o filho. Esse livro ele me faz bastante refletir sobre a importância, né, e o papel fundamental que a escola tem dentro da vida de uma criança, de um jovem e de um adulto. Os pais, eles tendem a achar que a educação ela tem que vir da escola, e não é assim, né? A educação ela tem que ser vinda de casa. O direito e a obrigação dos professores é ensinar as disciplinas, né? Ali ajudar a gerenciar a emoção também, que é um ponto facultativo bastante importante aqui dentro desse contexto, em que o Augusto Cury aborda com muita eficácia, e eu concordo super com ele, porque assim, os professores eles estão muito preocupados em passar o conteúdo e eles querem que de uma forma ou de outra a gente compreenda aquilo que eles estão tentando repassar para nós, enquanto conteúdo, né? Seja matemática, português. E eles não entendem que para tudo tem um certo processo, né? E às vezes uma pessoa vai ser mais lento para receber as informações e gerir tudo, e outra pessoa vai receber e gerir com muita mais, uma facilidade maior e uma agilidade, consequentemente. Então, ele se preocupa, né, em dar dica para que os professores compreendam o tempo e espaço do aluno. Também uma coisa que Augusto Cury me fez refletir bastante, e que atualmente acontece bastante na nossa realidade, é o sentido de que, uma vez eu conversava com uma mãe, que eu dou aula também, né, eu já sou professor ativo e tô tentando me formar, né, tô fazendo a graduação em letras, e eu conversava com o pai e ele dizia que queria bastante que o filho dele começasse a adquirir o hábito da leitura. Porém, eu questionava ele de que se o filho, né, tinha algum livro para ler. E a resposta que o pai me deu foi de que o filho não tinha nenhum livro. Então eu fiz um questionamento ao pai de que como é que ele quer que o filho dele comece a ler, sendo que ele não incentiva o filho dando o livro, né? Diz que o filho é muito viciado na internet, e é um dos pontos que Augusto Cury também trabalha dentro desse livro, em que está atrapalhando bastante a tal geração, né? Que as pessoas só querem ficar no celular, inclusive os pais também é um protagonista. E não se preocupa em presentear o filho com o livro, né, incentivar e tudo mais. Eles exigem aquilo que os mesmos não faz. É muito difícil você, enquanto filho, né, aderir ao hábito da leitura quando você não vê os seus pais lendo, né, você só lê na escola. Eu, bem no passado, minha mãe ela sempre gostou de ler. Ela não é uma leitora nata, mas ela sempre gostou de ler. Raras às vezes eu vi ela lendo em casa, mas o hábito da leitura eu não consegui só por ver ela. Mas eu acredito que sim, isso tem uma certa influência. Eu comecei a adquirir o hábito da leitura exercitando, né? Lendo todos os dias, procurando livros que eu gosto. Isso é uma dica super fundamental. E incrível que eu dou pra vocês. É comprar livros voltados
para a metodologia que vocês acreditam ser a melhor, né? Os pais e os professores, eles têm que se aliarem, né? Para que só assim as coisas possam fluir e acontecer de forma eficaz. É importante que o professor não fique só na metodologia do livro didático, e sim também no paradidático, que é um complemento extraordinário, né? O pai procurando sempre o professor, eu queria comprar os livros para o meu filho, mas eu não sei quais, por onde começar, não sei, não tenho muita ideia, também não leio muito, mas eu queria muito que meu filho lesse, daí o professor poderia estar dando um direcionamento. Tudo isso Augusto Cury trata nesse livro com uma perspicácia muito grande, certo? Dando ênfase a todos os cuidados, né? A importância do professor e do pai dentro desse processo. Aqui tem uma frase onde Augusto Cury diz assim: pais e professores, por favor, reflitam sobre este tema. Se somos incapazes de mudar a essência dos outros, o que é educar, afinal? Aí, ao mesmo tempo, ele responde, né? Educar não é modificar a mente do educando, mas levá-lo a pensar antes de agir. Não é distrair o cérebro dele, mas levá-lo a desenvolver consciência crítica. Não é cobrar demais, mas conduzi-lo e ter autonomia. Não é super proteger, mas estimular a trabalhar e a perda de frustrações. Não é dar broncas ou punir, mas levá-los a ter controle e colocar-se no lugar dos outros. Ou seja, é o cuidado de estar sempre refletindo com o filho sobre as suas opiniões, né, sobre o seu modo de ser e as suas atitudes. Né? Educar é um piloto, né? Então, que nós possamos ser esse piloto da educação. Hoje eu me sinto muito educador, né, por já viver dentro dessa área. Aqui ele fala bastante, principalmente para a parte pedagógica, né? Para aqueles professores que trabalham com crianças, que são eles os responsáveis, né? Pela uma formação. Eles juntamente com os pais, claro. Não são só os professores e não são só os pais. É uma dupla, né? É uma equipe que trabalha ali junto, a família e a escola. Tem uma outra frase aqui que Augusto Cury separa, que eu acho incrível. E que, infelizmente, essa realidade não acontece. Onde Augusto Cury diz assim: eu não me curvaria diante de reis ou celebridades, mas me curvo diante de pais e professores. Sem educadores, nossas primaveras não teriam flores. Nossos verões não teriam chuvas. Nossos invernos são insuportáveis. Sem educadores, a humanidade é doente e inviável. Né? Augusto Cury deixa bem claro aqui a importância da educação, né? A importância do educador, onde por inúmeras vezes você vê pais, né, família, criticando a metodologia do professor, achando que o professor não ensina da forma certa, porque não vê um resultado plausível para o seu filho e não entende o processo, né? Não sabe conviver. E é incrível como a educação ela é desvalorizada, né? Porque você vê um exemplo forte com relação ao piso salarial, né, de um professor e de um médico. Eu gosto bastante de fazer esse comparativo, porque professor é aquela profissão que forma todas as outras, e é a mesma que é a menos desvalorizada, porque você vê o desrespeito. Claro que existe desrespeito em todas as profissões, mas é porque na educação você vê esse desrespeito maior. Quando o aluno grita com o professor, quando o pai não compreende o professor e discute. Essa realidade é muito forte mesmo dentro da educação. E que um dia, né, se Deus quiser e o futuro é de mudar, de se transformar, os professores serão reconhecidos pelo aquilo que eles fazem. Acredito sim na força da educação. E é isso. São várias frases aqui que eu separei dentro desse livro que me fizeram refletir de verdade sobre a importância do professor, do processo de formação de mente, né? De formação de ser protagonista da nossa própria história. Onde Augusto Cury também salienta bastante isso nesse livro. Onde ele acredita na educação e acredita no potencial do aluno. Onde o professor tem que acreditar e o pai tem que incentivar, né? Às vezes você vê aquele aluno em sala de aula que apresenta certa dificuldade e é nesses alunos que a educação deve priorizar, né? Nesse exato aluno, nesse específico aluno, que o professor deve ter o cuidado maior. Porque é de mentes assim que saem grandes coisas, né? Ele deu até exemplo de Einstein, o próprio,
que não sei se foi Einstein e ele também, onde eles não levavam, ai Jesus, não levavam materiais para a escola, mas que só ouviam. Enquanto várias pessoas levam muitos materiais, prestam atenção e não têm a mesma mente, né? A mesma mentalidade. É incrível refletir sobre isso. E é isso, gente. Esse foi o livro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo sim, recomendo bastante. É uma leitura super fluida, muito massa. Recomendo principalmente para o pessoal que faz pedagogia, para o pessoal que trabalha na área da educação. É um livro muito, muito bom, muito recheado. É um livro de alta ajuda, sim, e muito pedagógico, certo? De forma avaliativa eu dou 5 estrelas, né? A quantidade máxima de estrelas. Primeira leitura do ano, sim. Eu venho lendo ele desde o ano passado, porque esses livros de metodologia de ensino, né, de pedagogia dentro da minha área, eu não sento e leio ele de uma vez. Eu sento para estudar, para demarcar e tudo mais. Até por isso aqui tem várias marcações, justamente por esse motivo. Porque eu sento e vou tentar não só ler, mas estudar também, que há uma grande diferença entre ler e estudar, né? Porque o foco do estudar é você aprender, né, e absorver o máximo possível. E é isso, espero sim que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar. Se tu é professor, deixa um comentário. Também deixa um comentário se tu já tiver lido, compartilha com aquele pessoal da escola, principalmente os professores, né, nos grupos, que vai ajudar bastante. Super recomendo, principalmente para os professores, certo? Para os professores e também para os pais, que são protagonistas dessa história. Então, assim, amem a educação, zelem pela educação dos filhos de vocês, invistam bastante, também cuidem dos professores, respeitem, amem. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.